Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, hoje, dia 30 de agosto de 2025. Gostaria de oferecer um vídeo referente ao documento Acerbo Nimes. Já tivemos a oportunidade de ler integralmente esse documento e na playlist 118 tem a leitura integral desse documento. Só que eu fiz 2 vídeos referentes ao número 1 e número 2 desse documento. E não havia ainda oferecido, postado nesse canal. Como hoje, sábado, dia 30, não terei condições de fazer a gravação aqui agora, estarei oferecendo esse vídeo que já estava gravado. Que Deus, nosso Senhor, possa abençoar o seu final de semana, que você busque conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou. As pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo desviadas da fé católica. Para essas pessoas está sendo apresentado uma doutrina totalmente perversa, maligna e diabólica, como se fosse a doutrina católica. Essa doutrina que não muda, porque a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, diz Jesus aos seus apóstolos. Nós precisamos abraçar a verdade. E abraçar a verdade custa, da nossa parte, o interesse em conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou. Quem conhece aquilo que a igreja sempre ensinou, não se deixe enganar pelos falsos pastores. Que Deus te abençoe, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, esse vídeo seja muito útil, tanto para mim como para você. Que Deus te abençoe imensamente. Aproveite bastante esse vídeo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muita alegria nos reunimos no nosso canal, A Verdade da Fé Católica, hoje para darmos início à leitura do documento Acerbo Nimes, uma carta encíclica de São Pio X, um Papa Santo. Nos últimos 500 anos, 2 papas foram de fato beatificados e canonizados, o Papa São Pio V e o Papa São Pio X. Que Deus abençoe você, que essa leitura seja fecunda para a sua vida, para a minha, e que possamos beber dessa fonte segura, dessa fonte que emana do coração de Deus para o nosso coração, passando por aqueles que foram sucessores de São Pedro. Veneráveis irmãos, saudação e bênção apostólica. Número 1. Os secretos desígnios de Deus nos elevaram de nossa pequenez ao cargo de supremo pastor de toda a grei de Cristo, ou seja, de todo o rebanho. Aqui você já percebe a humildade de São Pio X, que foi Papa do ano de 1903 a 1914. Os secretos desígnios de Deus nos elevaram de nossa pequenez ao cargo de supremo pastor de toda a grei de Cristo, em dias demasiado críticos e amargos. Não foi um período fácil. Na verdade, todos aqueles também que antecederam o Papa Pio X, que foi o Papa Leão XIII, Pio IX, Gregório XVI, Pio VIII, Pio VII, Leão XII, não foi fácil essa época para esses papas. Eles foram verdadeiros guardiões da fé, combatidos pelos inimigos que faziam de tudo para desacreditar a pessoa do Papa, para esconder aquilo que era ensinado pelos papas. Nós percebemos isso nas encíclicas que condenavam a maçonaria. Cada papa que morria, os maçons diziam que perdia o valor aquilo que foi condenado, os decretos de excomunhão, e o papa seguinte vinha e reeditava o mesmo documento, e o papa morria, e novamente a maçonaria dizia que aqueles decretos de excomunhão não tinham mais valor. Chegou ao ponto do Papa Leão XII colocar no documento dele, co-graviola, os 3 documentos dos papas que o antecederam: Clemente XII, Bento XIV e Pio VII. Ele colocou na linguagem de hoje, copia e cola. Ele fez um documento onde introduziu no documento dele o documento dos seus 3 antecessores, para mostrar que aquilo que foi ensinado pelos papas não caducava, mas que tinha perpetuidade, que não precisava de confirmação do outro papa. Aquilo que foi ensinado pelos papas do passado não perde valor em relação à fé, em relação à moral, em relação a governo.
sempre pode se alterar. Os secretos desígnios de Deus nos elevaram de nossa pequenez ao cargo de supremo pastor de toda a grei de Cristo, em dias demasiado críticos e amargos, pois o velho inimigo anda ao redor deste rebanho e lhe atira laços com tão pérfida astúcia que agora principalmente parece ter se cumprido aquela profecia do apóstolo aos anciãos da igreja de Éfeso. Olha a astúcia do inimigo contra o rebanho do Senhor. E o rebanho, de fato, é de Jesus. E Jesus confiou esse rebanho ao seu vigário. Pois o velho inimigo anda ao redor desse rebanho e lhe atira laços com tão pérfida astúcia que agora, principalmente, parece ter se cumprido aquela profecia do apóstolo aos anciãos da igreja de Éfeso. E o que dizia Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso? Eu sei que se introduzirão entre vós lobos arrebatadores, que não pouparão o rebanho. Deste mal que padece a religião, não há ninguém animado do zelo da glória divina que não investigue as causas e razões, sucedendo, porém, que, como cada qual as encontra diferentes, propõe diferentes meios, segundo a sua opinião pessoal, para defender e restaurar o reinado de Deus na terra. Não proscrevemos, veneráveis irmãos, os outros juízos, mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Os maiores males, São Pio X percebe, detecta, que provém da ignorância das coisas divinas. Esta opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou por seu profeta Oséias. Não há conhecimento de Deus nesta terra. A maldição e a mentira, e o homicídio, e o furto, e o adultério inundaram tudo, e têm derramado sangue sobre sangue. Por isso a terra cobrir-se-á de luto, e tudo que nela habita cairá em desfalecimento. Citando Oséias, capítulo 4, versículo 1. Esta opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou ao profeta Oséias. Que opinião? A debilidade das almas de que resultam os maiores males provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Meu povo se perde por falta de conhecimento. A situação que nós nos encontramos hoje, a raiz de todos esses problemas é a ignorância das coisas divinas. Olharmos para homens que se apresentam como pastores, que nem católicos são, e nós defendemos uma falsa religião, uma seita herética, como se fosse a Igreja Católica, por não conhecermos aquilo que foi ensinado pela Igreja Católica durante 2 milênios. Isso é muito sério. A debilidade das almas de que resultam os maiores males provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Esta opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou por seu profeta Oséias. Não há conhecimento de Deus nesta terra. A maldição e a mentira, e o homicídio, e o furto, e o adultério inundaram tudo, e têm derramado sangue sobre sangue. Por isso a terra cobrir-se-á de luto, e tudo que nela habita cairá em desfalecimento. Quero ler pelo menos mais o número 2, para que você entenda a gravidade da situação que nos encontramos. Necessidade de instrução. Quão comuns e fundados são, infelizmente, esses lamentos de que existe hoje um grande número de pessoas no povo cristão que vivem em suma ignorância das coisas que se devem conhecer para conseguir a salvação eterna. Olha o que diz sua santidade. Quão comuns e fundados são, infelizmente, esses lamentos de que existe hoje um grande número de pessoas no povo cristão. Ele não está falando do povo pagão, ele está falando do povo cristão, que vivem com suma ignorância das coisas que se devem conhecer para conseguir a salvação eterna. Muitos perderam a direção, perderam o caminho, não conhecem mais o caminho da salvação eterna. Ao dizer povo cristão, não referimos somente à plebe, isto é, aqueles homens das classes inferiores a quem escusa com frequência o fato de se acharem submetidos a senhores exigentes e que mal se podem ocupar de si mesmo e de seu descanso.
pessoas que estão submetidas a um trabalho rígido, que mal têm tempo de descansar, quanto mais de se aprofundarem na doutrina católica. E esses contam com os sacerdotes para instruí-los, e essa instrução não vem. E toda essa encíclica era para nos alertar sobre isso, você vai entender muito bem no decorrer dessa leitura. Mas também, sobretudo, falamos daqueles a quem não falta entendimento nem cultura, e até se acham adornados de grande erudição profana, mas que no tocante à religião vivem temerária e imprudentemente. Aqueles que são inteligentes, doutos, que sabem muita coisa, mas em relação à religião não sabem nada. E não sou eu dizendo, é o Papa. Mas também, sobretudo, falamos daqueles a quem não falta entendimento nem cultura, e até se acham adornados de grande erudição profana. Eu sei muito, mas não da religião, daquilo que é profano, mas que, no tocante à religião, vivem temerária e imprudentemente. Difícil seria ponderar a espessura das trevas com que frequência os envolvem. O que é mais triste, a tranquilidade com que permanecem nelas. As pessoas estão buscando um conhecimento profano, em relação à religião são totalmente ignorantes, e o Papa vem dizendo, mas que no tocante à religião vivem temerária e imprudentemente. Difícil seria ponderar a espessura das trevas com que frequência os envolvem, e o que é mais triste, a tranquilidade com que permanecem nelas. Com Deus soberano, autor e moderador de todas as coisas, e com a sabedoria da fé cristã, não se preocupam de modo algum. E assim nada sabem da encarnação do Verbo de Deus, nem da redenção por ele levada a efeito, nada sabem da graça, o principal meio para a eterna salvação, nada do sacrifício augusto, nem dos sacramentos, pelos quais conseguimos e conservamos a graça. Quanto ao pecado, não conhecem sua malícia nem sua fealdade, de modo que não tomam o menor cuidado em evitá-lo, nem em conseguir o perdão por tê-lo cometido, e quando chegam nos últimos momentos de sua vida, que convenientemente deveriam ser empregados em atos de caridade, o sacerdote, por não perder a esperança de sua salvação, se vê constrangido em ensinar-lhe sumariamente a religião. E isto, se não ocorre, desgraçadamente com muita frequência, que o morimbudo seja de tão culpável ignorância que tenha por inútil o auxílio do sacerdote e julgue que possa transpor tranquilamente os umbrais da eternidade sem ter satisfeito a Deus por seus pecados. Olha, a coisa é muito mais séria do que nós pensávamos. Quando a pessoa morre, geralmente todos vão para o céu. Nós fomos formados de tal forma que a ignorância sobre as coisas de Deus se tornou como que uma grande epidemia. Outros criaram seu próprio Deus, um Deus que não exige o cumprimento dos mandamentos, um Deus que não fundou religião nenhuma e que todas as religiões são bem vistas, não importa qual. Isso é muito sério. Que o morimbudo seja de tão culpável ignorância que tenha por inútil o auxílio do sacerdote e julgue que possa transpor tranquilamente os umbrais da eternidade sem ter satisfeito a Deus por seus pecados. E aí o Papa encerra esse número 2, por isso nosso predecessor Bento XIV escreveu justamente, abre aspas para o Papa Bento XIV, citado pelo Papa São Pio X. Afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas, ao inferno, padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. Que nós não sejamos imprudentes em relação à fé católica. Essa fé que se apresenta como católica, ela não é católica, ela não diz respeito àquilo que foi ensinado por 2 milênios. Nós não podemos ser coniventes com uma doutrina que não seja a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu encerro lendo novamente. Por isso, nosso predecessor Bento XIV escreveu justamente: afirmamos que a maior parte dos condenados
as penas eternas, padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.